Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar mais então dessa leitura dos Maias, né? A obra-prima do S. de Queiroz, literatura portuguesa, século XIX. O livro começa bem romântico, né? Até porque é uma transição, né? A época é uma transição, 1860, 70, né? Assim como no Brasil também teve uma transição do romantismo, ultra-romantismo, né? O mal do século, para o realismo e depois para o naturalismo, né? Então aqui nós estamos falando do S. de Queiroz, que está ali no meio das questões Coimbra, lembra das questões Coimbra? Que eram aquelas questões ali no final dos anos 1860, para a geração de 1870, que são esses jovens liberais contra, né, os poderes clericais, né, contra os absolutistas, né, então os fidalgos, então aparece muito aqui. E nós vamos então acompanhar a juventude do Carlos, né, da Maia, Carlos da Maia, que a gente viu no início do livro, é bem romântico, né, que vai contar a história do pai dele, que é o Pedro, né, o Pedro, e toda aquela, o Pedro é bem byroniano, assim, o cara sofre de amor mesmo, né, então ele é muito sentimental, e esse lance sentimental, esse traço sentimental, também tem no Carlos, né, então o Carlos ele vai estudar medicina, né, ninguém queria que ele estudasse medicina, né, porque a carreira naquela época era o cara ser um advogado, né, um juiz, né, é um bacharel em direito, carreira de armas, né? Ser um general, oficial do exército e tal, não medicina. Mas o avô falou assim: deixa, né? O menino desde você ficava brincando com o livro de medicina, né? Cortando figura de órgãos, né? Então, tem gente que tem vocação, né? Então ele gostava muito de mexer nos livros que tinham figura de órgãos e tal. Então ele acabou sendo o médico da família, né? Então ele vai ser. Aqui a gente vai ver ao longo dos capítulos que ele vai montar um consultório, né, vai começar a clinicar. E o meio termo aqui seria o tempo de estudo, né, o tempo que ele ficou lá em Coimbra, né, sendo bancado pelo avô, que de vez em quando aparecia lá. E a gente vai conhecer um outro personagem, né, que é o João da Ega. O João da Ega é esse personagem assim, bem byroniano, bem pós-byroniano, bem Victor Hugo, que é basicamente esse personagem que nós temos no Brasil, que é o pessoal ali do Álvares de Azevedo, né? O pessoal assim, gosta de poesia, né? O João da Ega estuda direito. E é aquele cara assim, demagogo, né? Um cara assim, bom de papo, né? Sabe conversar. E ele é liberal, não gosta, né, dos clericais, não gosta dos fidalgos. No entanto, o Carlos do Maia, né? Maia aqui, Carlos Maia, ele fica nesses dois mundos, né? O avô tem contato com os fidalgos, né? O pessoal assim que é conservador. Apesar que o avô fala que é liberal, mas todo o costume dele, toda a roda de amizade dele é fidalgo, né? Ele é um rico, não queria que o filho casasse com uma mulher que não tem nome, né? Então, é interessante essas figuras, né? E aí, uma outra figura, né? Esse Ega, né? Esse Ega, ele é completamente assim, né? Fanfarrão mesmo, o cara as claras, né? Então ele é anticlerical, as claras, não é um hipócrita igual o Raposão, né? Que é lá do outro livro, que é o Relíquias, né, que lá na minissérie eles misturaram as duas histórias, porque é a mesma época ele escreveu, né? O Raposão, ele é o hipócrita, o cara que vai na igreja, canta, né, reza a missa, vai com a avó dele, lá, com a tia, né? Ele espera receber uma herança da tia e tal. E aqui não, o Ega é o cara que escreve poemas luxuriosos, eróticos e tal, e o pessoal fica escandalizado com ele. E ele é aquele cara baroniano, fã do Victor Hugo, né? Victor Hugo, que era aquela transição romantismo, né, pós-romantismo, né, ligando ali ao Balzac. Não tinha o Flaubert ainda, né? Aliás, aqui, né, não tem o Flaubert ainda. O Flaubert aqui vai ser o próprio S. de Queiroz, né? O próprio S. de Queiroz, igual no Brasil teve Machado de Assis. O Flaubert, ele é na França, né, mas ele está um passo à frente do Balzac, assim, em termos de realismo, né? Não é um naturalista igual o Zola, assim como o S. de Queiroz também, Machado de Assis não vão ser, por exemplo, uma Luiz Azevedo, do Cortiço, né? O Mulato, etc. Então, é a transição, e isso é bem mostrado no livro, porque você vê pessoas que são bem românticas, né? Uma tendência bem absolutista, antigo regime, aqueles bem liberais, né? Assim, anticlericais mesmo, e até os subversivos, né? Bem subversivo, aqueles jovens, né, exaltados, que depois, quando ficarem mais adultos, né, vão aderir às suas classes, né? Então, em breve eles vão ser políticos e vão ser políticos conservadores, né? Então o cara ele é anarquista, né? Le Proudhon, né? Aos 20, né? E quer ser anarquista, quando chega aos 40 é um político conservador, né? Então a gente tem visto isso. E nessa época aqui de conservadorismo religioso,
Então era bacana o cara se proclamar ateu, né? Agora no mundo que ateísmo tá as caras, né? Agora o sensacional é você se proclamar cristão, mesmo que não seja, né? Então agora é bacana o cara falar que é cristão. Então o cara, né, monta a igrejinha dele lá, o mundo está perdido, né? Vamos ser cristão. Então os tempos mudaram, mas aí o Carlos é interessante porque ele é esse personagem que faz o equilíbrio. O avô é o cara fidalgo e o Carlos estudou com os novos jovens. E o avô fica interessado em ouvir a conversa dos novos. Porque o avô, quando ele era jovem, né, ele tinha essas ideias liberais também, né, inclusive se exilou na Inglaterra. Né? Então, o que seria o Carlos? Ele seria um fidalgo ou seria um democrata? Ou seja, um liberal, né? Que na ideia, o liberal que é a esquerda na época, né? No século XIX, 1870. Então, ele ao mesmo tempo, ele anda com os ricos, né? Porque ele, família rica, né? Tem dinheiro para gastar, tal, né? Ele banca lá, então ele se veste bem, elegante, é um dandy, né? É um médico. Mas ao mesmo tempo ele conversa com esse João da Égua, né? O pessoal que é mais subversivo, anarquista. E vai lendo Proudhon, vai lendo Comte, né? Augusto Comte, do positivismo, que é ironizado pelo Machado de Assis, lá, por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas e no Quincas Borba, né? Esse positivismo. O Spencer, né? Então, são os escritores da época que são assim, Darwin, né? Não tem Freud ainda, Freud, né? Só na virada do século, mas é as mesmas ideias liberais, anticlericais, né? E aí vai causar esse desconforto e vai ter essa questão. A questão com o Imbram vai ser justamente isso. Nós temos, por exemplo, o Oeste de Queiroz a favor dos jovens, nova geração de 1870, inclusive ele, né, o crime do Padre Amaro, o crime Basílio, né, que o pessoal fala que é clássico, fantástico, a relíquia, né, o mandarim e tal. Mas isso aqui realmente é uma obra mais interessante, porque ela é mais densa, tem mais personagens, acompanha a família, né, então assim, em termos de qual seria a obra do Oeste de Queiroz assim, que merece leitura e releitura, é os mais, né, porque dentro dos mais tem contido os outros livros, né, do Oeste de Queiroz. Então aqui dentro você encontra, esses caras aqui me lembram do Primo Basílio, esse aqui me lembra o Padre Amaro, esse aqui me lembra o Raposão, o Relíquia. É justamente isso, ele pegou uma obra que ele gastou 10 anos para escrever, né, quase 10 anos para escrever, e aí ele foi montando todo esse painel de época, que é o que o Balzac fez lá. O Balzac escreveu os livros, né, e depois na Comédia Humana ele tentou unir todas as histórias, né, no universo só, né, o universo da Marvel do Balzac, né. O Paul Ronay tem um estudo sobre isso, que é a tentativa de o universo do Balzac justamente incluir todas essas histórias e subhistórias dos livros que ele publicava, né? E aí foi juntando, e um personagem tem no outro, tem personagem no outro, citando outro personagem. E aqui o Maia seria isso, seria os vários livros do Oeste de Queiroz unidos num livro só, né? Com vários personagens, ele adora criar personagens assim, caricatos, né? Então, vamos lá. Então, o João da Égua é aquele cara que quer escrever um livro fantástico, né? Quer um livro maravilhoso, ele é um anticlerical, então ele é aquela figura do tipo que a gente vê no Setembrino, do Montanha Mágica. A gente vê, por exemplo, no Saint-Savant, estou relendo agora, lá no Ilha do Dia Anterior, do Umberto Eco. Né? Esse personagem, assim, que ele é tipo um mentor também, ele é colega e um mentor, porque ele fica levando os livros para o Carlos, né, da Maia. Ele vai ler, já leu esse livro aqui e tal, é aquele cara que é um poeta, um estudante de direito, né? Um personagem impagável. E cita a literatura da época, Dom das Camélias, que é do Dimar Filho, né? Então, e aí vai levando o Carlos, né? Que é um cara meio científico e sentimental. Ele é científico por quê? Porque ele estuda medicina, né? Então ele está ali estudando anatomia humana e tal. Ao mesmo tempo gosta de literatura, de artes, né? de artesanato. Então é interessante porque ele fica ali orbitando tanto os fidalgos quanto os liberais, tanto os cientistas quanto os literatos, né? Interessante esse personagem do Carlos aqui, que é esse cara que fica ali e é através dele que a gente conhece esse universo. O universo da ciência, né? Da universidade. Os literatos, né, as rodas de literatura, vamos conhecendo então tanto os fidalgos, né, as conversas dos fidalgos, que querem manter tudo como está, né, e esses liberais, né, os liberais que querem mudar tudo, são os democratas da história, né. E aí então o Carlos, aí o Afonso, que é o avô, né, Afonso é a antiga geração, que agora é conservadora, né, lembrar que o cara é liberal aos 20, conservador aos 40, e aí esse Afonso, o avô, né, o Afonso aparece e tenta conversar com as novas gerações, né, e aí o pessoal começa a ficar mais liberado, beleza, né, tal, você foi exilado na Inglaterra e tal, e todos reclamando da política de Portugal, né, todo mundo, né, lembrar que vai durar pouco, né,
a República a monarquia liberal lá em Portugal, né? Porque depois, em 1910, vai ter a República, né? Então vai ter os golpes lá, a República. E aí começa então o Carlos, né? Formou em medicina e mantém a roda de fidalgos, conversa com os fidalgos, ao mesmo tempo que mantém amizade com o Ega, né? Então o Ega aparece lá, agora você é médico, né? O que você está fazendo na sua vida? E aí vai ser aquele amigo das noitadas, né? A vida boêmia. Aqui a gente viu que o Carlos vai começar a ter alguns, né? Coisa de jovem, né? Mas ainda não apareceu aquele amor, aquele grande amor, que aí vai ser, obviamente, a mudança do livro, né? Que vai ser quem vai surgir na vida do Carlos, né? Esse cara, assim, que agora está montando um consultório, já tem os primeiros pacientes, né? O médico cobra caro, então o médico tem que ter bons relacionamentos na vida, né, dos fidalgos ali, da classe média alta, e ao mesmo tempo ele é um cara que gosta de ler, gosta de participar de sarau, né, vai da noitada, então assim, ele tem uma vida que ele tem que se dar o respeito, porque ele é um médico, certo? Então, o cara é médico, o cara, né, tem que se vestir bem, de Dante, né, e é um bom vivan, ao mesmo tempo que ele tem que, né, vai seguir esses amigos aí dos tempos da faculdade, né, que são os caras liberais, que são assim esses nobres literatos, que lembram lá aquelas noites da taverna, lembra do Álvaro de Azevedo? Novamente, né? Essa imagem, que aqui no Brasil é o ultra romântico, no Brasil tem um atraso, um delay aí, né? É uma coisa assim dos anos 1850, né? E que no Brasil depois vai ser ali a geração um pouco anterior ao Machado de Assis, né? Que aí o Machado de Assis vai ser, né, uma linha de literatura vai ser consagrada, tanto que eles vão formar uma academia de letras, né? Então o Machado de Assis vai manter a imagem do literato sério para formar depois uma literatura, né? Aqui nessa época não, essa época é 1850, 60, aqui no Brasil, né? Álvares de Azevedo, Castro Alves, né? Então é o pessoal mais de sarau, mais espontâneo, né? Muitos morreram jovens por problema de saúde, né? Porque os caras passavam a noite na vida boêmia, não tinha, né? Não tinha antibióticos para todo mundo, então não tinha penicilina, então essa geração morria cedo mesmo, né? Então é triste essa ideia aí. Mas aí esses jovens liberais, depois a gente vai conhecer esse pessoal, né, lá no final do século XIX, que é o pessoal que vai levar a República à decadência, a monarquia à decadência. Achei meio complicado, né? Porque aqui a República no Brasil chegou 20 anos antes, né? Então eu confundo aqui. Então a República no Brasil chegou 20 anos antes. Lá em Portugal foi em 1910, né? E então esses jovens liberais que queriam manter, muitos desses aqui queriam manter uma monarquia liberal, certo? Eles lutaram contra a monarquia absolutista, montar uma monarquia liberal, só que não conseguiu manter, né? E em Portugal tinha aquela questão também. Portugal queria ali fazer colonizar o sul da África, só que aí tinha os ingleses, né? Então os ingleses não permitiram, por exemplo, que Angola se juntasse a Moçambique, né? Os ingleses estavam ali na África do Sul ali e não deixava. Então tinha essas questões que o Império Português era muito grande, né? Tinha que governar isso tudo aí, e ao mesmo tempo essas brigas entre os próprios monarquistas, né? Ou seja, os monarquistas absolutistas, né? Os conservadores e os monarquistas liberais, né? E tinha esses anticlericais que obviamente depois vão influenciar os republicanos. Cara, eu não gosto nem de monarquia absolutista, nem monarquia liberal, acaba com esse negócio de monarquia, acaba com esse negócio de poder da igreja, vão separar a igreja e Estado, né? E aí fundaram a República com golpes, né? Também teve golpes lá em 1910, né? 1910. E aí vai surgir toda aquela geração que é saudosista da monarquia, que é, por exemplo, a geração ali do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa vai ficar aquele tom meio saudosismo, porque de certo ponto o Fernando Pessoa é bem conservador, né? Aquela ideia de Quinto Império, né? Então tem um pouco disso aí. O Fernando Pessoa, ele tinha aquele personagem, o Ricardo Reis, né? Que é bem aquele cara da antiga, né? E ao mesmo tempo tinha um futurista, né, que é o Álvaro de Campos, que é um cara futurista, um cara do século XX, né, leitor de Otto Whitman, democrata. Então, assim, no mesmo cara, se for uma pessoa, você tem essas tendências, né? E aqui você tem no mesmo livro, né? No mesmo livro você tem a tendência de os fidalgos, a vida dos fidalgos, né? O cara Dante, o cara na vida boêmia, né? Vida boêmia, e tentando ali, né, fazer amizade, né, manter as amizades com jovens, né, a nova geração aqui vai ser os liberais, né. Então o Carlos vai ser essa pessoa que vai ficar ali vivendo na classe alta, né, tendo os gastos dos conservadores, mas com as ideias dos liberais,
né, uns amigos liberais, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? O que vai acontecer nos próximos, né, episódios aqui do Os Maias, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.